Quero que você aplaude ao Senhor Jesus pela vida do Jerry e abra o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente poderosamente. Deus abençoe, Jerry. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, quero expressar minha alegria. Me ajuda aí. Glória a Deus. Quero expressar minha alegria, minha gratidão ao Senhor em poder estar com vocês aqui nesta noite, para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Fico muito feliz de ver o avanço desta igreja. Eu vim para cá agora e eu fiquei pensando, desde eu estive aqui no primeiro culto, quando era lá na avenida. Se eu não errar, o Adriano e a esposa são os primeiros membros aqui da igreja. Não foi isso? Foram dos... eu lembro dos primeiros membros aqui da igreja. E eu estou feliz demais de estar aqui com vocês. Eu falei para o Duda, liguei para ele, vi umas fotos, uns vídeos aí, no domingão, de um culto aqui abençoado. Eu falei, aí Dudão, como é que tá lá e tal? Ele falou, já é uma benção. Eu falei, acho que tudo der certo, domingão vou estar lá, hein? Ele falou, vem mesmo. Eu falei para ele e tal. Aí falou, não, o apóstolo Felipe vai estar ministrando, queria que você... Eu falei, fique em paz, a gente vai para cultuar, a gente vai para adorar a Deus. Segundo, hoje vocês sabem, tem eleição aí em São Paulo, em vários lugares. A gente decidiu fazer só o culto pela manhã e não ter o culto da noite. Eu falei, eu vou dar uma escapada e vou dar uns glórias lá em Bragança. E eu dizia para minha esposa, eu falei assim, eu sinto que eu vou ministrar a palavra, amor. Eu falei para ela, eu tenho que ficar atento aqui, porque eu sinto que eu vou ministrar a palavra. E eu estou feliz demais. Duda é meu brother, meu amigo de muitos anos. Eu preciso falar isso aqui publicamente. O Duda sempre foi um dos pastores e amigos que sempre me inspirou a eu cuidar de um povo, sabe? Eu, 19 anos na Assembleia de Deus e tal. E ele falava, Jerry, você tem que, sabe, você tem que ter seu povo, você tem que cuidar, porque o estilo da Assembleia de Deus é totalmente diferente. Você está aqui, daqui a pouco o pastor te manda para outro lugar, você está em outro lugar. E o meu coração acendeu para isso. E a última vez que eu tive com o Duda e a gente conversando, eu falei, Duda, eu estou com um projeto lá no Parque São Lucas, eu sou nascido e crescido nesse bairro. Eu falei de montar uma igreja lá, um segundo trabalho. E ele já vai, Deus vai te abençoar. E a gente começou um trabalho, hoje está ali, eu estou muito feliz de estar aqui, não só com a minha esposa, com uma das minhas filhas, mas com o Ricardo e com o Fernando. E quando eu estava falando, Duda, no culto de quarta, o Fê falou para mim, eu estou com maior vontade de ir lá em Bragança. Olha aí. Eu falei, domingão eu vou lá, então eu vou também. Ele já falou assim, domingo eu vou também, vou estar lá junto com vocês. E está aí, a gente teve um cultão abençoado hoje pela manhã. E começou esse trabalho na casa do irmão Fernando. Na casa do irmão Ricardo, desculpa. O Ricardo está firme, 9 meses. Foi o último irmão que se batizou lá na nossa igreja. A gente fez um batismo só para ele. 9 meses. Através da vida do Fernando, estava famílias se esvaindo, se perdendo. E Deus alcançou esses moços. E a gente vê, Duda, o que é um coração aceso no Evangelho. Sabe, irmãos, eu tenho cada dia mais, sido surpreendido pelo Senhor e pelos seus feitos. Onde todos os cultos, Duda, não tem um culto. Nós estamos fazendo 2 meses na Igreja Nova, no Parque São Lucas. Não tem um culto que não chega pessoas novas do bairro para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Sabe, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E se Deus nos reúne aqui nesta noite, eu quero falar algo ao coração de vocês. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu e o Duda, nós andamos muito. Eu conheci o Duda antes de eu conhecer a Cristo. Eu conheci o Duda. Depois nós
nos reencontramos já os dois no Senhor. Tivemos a oportunidade de trabalhar muito. Naquela época era FEBEM, né, Duda? Nós, no Tatuapé, fizemos trabalhos lá todas as segundas-feiras. Vocês têm um pastor missionário, irmãos. É muito bom ver e entender esta mensagem pastoral que o Senhor tem para a sua igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 9, nos diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Leio novamente. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, esse texto aqui narra-nos Paulo na sua segunda viagem missionária. E é interessante que alguns versículos que antecedem o versículo de número 9 vai dizer que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles estão indo nessa segunda viagem missionária, estão desbravando, indo lugares, chegando em regiões, mas de repente o Espírito de Deus impede com que eles vão e preguem a palavra em determinado local. Todas as vezes que eu analiso esse texto, me vem algo em mente: o Espírito de Deus impedindo um homem em avanço de pregar a palavra em determinado local. Isso mexe comigo em algum aspecto, porque o desejo de Paulo era este. Mas quando eu falo de Paulo, eu preciso falar do maior pastor de todos os tempos. Eu preciso dizer a vocês que aqui está o maior missionário de todos os tempos. O maior implantador de igrejas até o dia de hoje foi o apóstolo São Paulo. E quando a gente olha para este homem neste avanço na sua segunda viagem missionária, impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, ele tem então à noite uma visão. Veio sobre ele uma visão onde ele vê um varão do outro lado da Macedônia dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo rapidamente, irmãos, entende que o Senhor está o chamando para aquela localidade. E esse texto, ele mexe comigo em vários aspectos, e este é um deles em que Paulo não pensa duas vezes para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Paulo é objetivo, Paulo é sucinto. Paulo entende que todo aquele que é nascido do Espírito, ele vai para onde o Espírito conduz, para onde o Espírito o leva. E aqui a gente vê o Espírito de Deus impedindo Paulo de pregar na Ásia. Mas naquela mesma noite ele tem uma visão onde um varão do outro lado da Macedônia chama ele. Ele entende que ele precisava atravessar a Macedônia e ajudá-los. E esse texto, ele mexe comigo neste aspecto, irmãos, porque a gente precisa dar respostas rápido àquilo que o Senhor tem sobre nós. A gente precisa estar atento à voz do Senhor, às percepções corretas pelo Espírito, para a gente poder estar onde Deus quer que a gente esteja. Eu tenho certeza, eu estou aqui hoje porque o Espírito de Deus me trouxe até aqui. Eu falei para o Duda: Duda, eu vou querer estar com vocês, eu quero cultuar a vocês, mas este era a minha vontade, este era o meu desejo. Mas o desejo do Senhor foi outro, e eu fiquei sabendo agora que era de eu trazer uma mensagem ao coração de vocês. E eu estou ali: Senhor, qual é a mensagem? Porque é simples, eu tenho vários esboços aqui, eu tenho várias mensagens, eu prego 3, 4 vezes toda semana. É muito fácil para mim, entenda, na humildade estou dizendo isso aqui. Vim aqui entregar uma mensagem ao coração de vocês, mas difícil é eu subir até aqui e ser um profeta de Deus e dizer: Senhor, qual é a tua mensagem a tua igreja nesta noite? O que o Senhor tem a falar ao teu povo que se reúne na sua casa nesta noite? E dentro de um louvor desses maravilhosos que vocês estavam louvando,
o Senhor revela este texto no meu coração. O amor do Senhor pelos seus filhos. Eu gostaria, com todo respeito, que você dissesse para a pessoa que está ao teu lado: você é amada ou amado do Senhor. Você não pode esquecer isso jamais. A vida pode vir como uma avalanche sobre você, querendo dizer para você que você não é amado. Eu estou aqui para te dizer: você é amado e amada do Senhor. Paulo, a primeira coisa que faz, ele entende, ele dá respostas a esta mensagem. Assim que teve a visão, o verso 10 diz: imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E Paulo chega, primeira coisa que ele chega em Filipos. Ele atravessa a cidade, aquela região, navegado de Troade, eles seguem e eles chegam na Samotrácia no dia seguinte, em Neápolis, e dali para Filipos, que é a cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia daquela cidade. E ali ele permanece ali. E é tão interessante isso, porque primeiro ele ouve a voz de Deus. Ele tem a percepção de que Deus está falando através daquele varão, que ele tem uma visão, e ele recepciona esta visão, atravessa a Macedônia e vai ajudar. Ele entende que é do lado de lá que ele vai pregar o Evangelho. E quando ele chega do lado de lá, a primeira coisa que ele faz, ele vai orar e buscar ao Senhor. Eu não consigo acreditar no sucesso de uma igreja que não seja regado por oração. Eu não consigo acreditar no sucesso de uma família que não seja regado por oração. Eu não consigo acreditar no sucesso de um ministério que não seja ele regado por oração. Eis aqui alguém que é fruto de oração. A mãezinha orava, dobrava o joelho e dizia: Senhor, guarda o meu filho. Senhor, guarda o meu filho. Senhor, guarda o meu filho. Eu sou fruto de oração. Quantos de nós que aqui estamos somos frutos de alguém que esteve orando e se dedicando no caminho da oração por nós? E esse texto declara que Paulo e Silas, a primeira coisa que eles fazem é procurar um lugar para orar e buscar ao Senhor. E eu preciso te dizer isso: o Senhor está nos convidando a termos um tempo maior com Ele na oração. O Senhor está nos convidando a ter um tempo maior com Ele na oração. Porque através da oração, meus irmãos, o céu se move. A mão do Senhor é estabelecida sobre a sua igreja. Através da oração que o Senhor nos ensinou, é feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. O mundo espiritual, ele governa esse mundo material. E aqui eles vão orar, eles vão buscar o Senhor. Eles vão se dedicar à oração e à busca, para que eles vão dar os seus próximos passos. E o que acontece? No sábado eles saem da cidade junto do rio, e ali eles encontram um lugar para oração. E quando eles estão orando, o Senhor prepara algumas mulheres que ali estavam para ouvir a palavra de Deus. E olha o que o texto diz, versículo 14: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Por quê? Porque o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração desta mulher para ouvir as palavras que Paulo dizia. E eu preciso te dizer isso, meu irmão: você precisa ser instrumento de Deus lá no trabalho onde você trabalha, na escola onde você estuda, na universidade onde você está. Você precisa ser uma voz altissonante do Senhor naquele lugar. Você precisa entender que Deus o comissionou, e Deus vai nos levar muitas vezes em lugares, em situações, para que a gente proclame o Evangelho. Porque enquanto eu falo aos ouvidos, o Senhor é aquele que abre o coração. A gente precisa falar aos ouvidos, porque a gente serve um Deus grande e poderoso, que abre o coração daqueles a quem precisa ouvir a sua palavra.
E o coração desta mulher está aberto, elas ouvem esta mensagem, elas são alcançadas por esta palavra. O Senhor lhe abriu o coração, e depois de serem batizadas, ela e toda a sua casa, ela roga a Paulo para que entra na minha casa, ficai aqui, e os constrangeu a isso. Note que todas as vezes que nós estivermos atentos à voz de Deus, às percepções corretas de Deus, Deus vai nos conduzir em determinado local, em determinadas situações, e a gente vai ver o sucesso daquilo que a gente está executando, porque estamos debaixo de uma palavra de Deus. Esta igreja está debaixo de uma palavra. Eu quero ver você, a sua casa, a sua família, que crê que está debaixo de uma palavra de Deus. Levanta a tua mão, abre a tua boca, adore ao Senhor, acalme o teu coração. Você está debaixo de uma palavra do Senhor. E algo acontece, uma família é alcançada, é batizada, é transformada. E Paulo e Silas aqui são constrangidos a ficar. Mas note que algo interessante acontece dentro dessa história. Porque onde Paulo e Silas estão chegando, o pau está quebrando, irmãos. Eu entendo o que o Duda falou, que às vezes estar ao lado dele ou de determinadas pessoas, às vezes a gente vai passar por determinadas situações adversas. Porque, meu irmão, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que quer fazer o querer de Deus e que não se importa com o que as pessoas vão dizer, o que vão pensar ou coisa semelhante, irmão, a gente está exposto a enfrentar lutas e batalhas ferrenhas. Sabe, a gente está exposto a vivenciar situações extremas, mas a gente precisa aprender a estar confortável no desconforto, porque a gente sabe quem nos chamou, a gente sabe quem nos trouxe das trevas para a luz, a gente sabe quem é aquele que nos resgatou e nos transformou de algo tão maravilhoso, a obra maravilhosa que o Senhor fez sobre nós. E aqui o que acontece? Paulo está, enfrentando várias situações adversas, várias situações extremas. E aqui agora aconteceu que, indo eles para um lugar de oração, saiu ao encontro dele uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, o qual ela, adivinhando, diz o texto, ela dava muito lucro aos seus senhores. E de repente Paulo está indo e tal, e seguindo a Paulo, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. E isso ela repetia por várias vezes. Você vê que Paulo não está preocupado com palavras que massageiam o seu ego. Paulo não cai na isca da mensagem que é capaz de massagear o seu ego, mas tirar você do foco e do propósito que Deus tem sobre a sua vida. A gente precisa estar atento a isso. Nós vivemos num mundo de conexões. A gente vê hoje as redes sociais, quantas pessoas, a gente tem episódios aí de pessoas até dando cabo da sua própria vida por causa de palavras, de falácias e tantas outras coisas parecidas. E a gente tem visto isso no tempo presente em que nós estamos vivendo. Só que Paulo, ele não liga para estas palavras que vêm para ele para massagear o seu ego. Paulo sabia que ele estava dentro de uma missão, e no campo missionário é assim, é luta, é batalha. Ele não aceita essas mensagens que vêm a fim de massagear o seu ego. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, o texto é bem claro, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela. E na mesma hora, aquele espírito que estava sobre aquela jovem, ele vai embora. E aí começa a acontecer algo. Porque é interessante, note a sequência dos fatos. Ele está na segunda viagem missionária. Ele é impedido pelo Espírito de estar onde ele gostaria de estar a princípio e continuar a rota que ele estava fazendo. Agora ele
tem a visão de noite, ele atravessa a Macedônia, ele chega no lugar em que ele precisa estar, que é do outro lado da Macedônia, e ali ele vai orar, ele alcança uma família. Olha que bênção, quando estamos debaixo da direção de Deus, a gente colhe resultados extraordinários. E eu preciso te dizer algo aqui para continuar isso: não desista, continue orando pelos teus, continue orando pela tua casa, continue orando pelos teus, continue orando pela tua casa, continue orando pelos teus, continue orando pela tua casa, continue orando pelos teus. Não pare. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. Nós não somos guiados por aquilo que a gente vê. Nós somos guiados pela sua palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós somos guiados pela palavra. Muitas vezes nós não estamos vendo, mas estamos em obediência segundo a palavra de Deus. Ganha uma família. Coração de Lídia é aberto, a sua casa é batizada. Vão lá, repreende um espírito de adivinhação que está sobre uma jovem, dando lucro a outras pessoas. Uma exploração espiritual acontecendo. Alguém, os seus senhores ganham com aquilo que aquela jovem carrega. Ela tinha um espírito de adivinhação. Tem gente ganhando com o que aquela mulher carrega. Até que Paulo e Silas chegam e, indignado, repreende o espírito, e o espírito vai embora. E aí começa uma série de avalanches sobre a vida de Paulo e de Silas. Porque a gente pensa, obedecer ao Senhor, glória a Deus, vai dar tudo certo. Meu irmão, posso te falar um negócio? Quem está muito interessado que tudo dê certo na sua vida não é o Senhor, meu irmão. Eu preciso te dizer isso aqui com clareza espiritual. Muitas vezes o Senhor vai ter que te frustrar para você pegar o rumo certo da tua vida e seguir no caminho que Ele quer que você siga. Muitas vezes Deus vai ter que fechar uma porta para você entender que Ele quer te colocar num outro lugar para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Muitas vezes Deus vai frustrar você para que você acorde. Ei, vida real, mundo real. Ei, não sou dessa terra, não sou daqui. Ei, meu lar é o céu e eu continuo caminhando para lá. E às vezes nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com aquilo que muitas das vezes nos constrange. Sabe, o Senhor interrompe algumas coisas na nossa vida e aqui começa a dar um monte de coisa errada, aparentemente errada. Mas o Senhor tem suas formas e meios de trabalhar. O Senhor tem suas formas e meios de trabalhar. E o Senhor faz algo extraordinário aqui, vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro. Verso 19 diz: agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça na presença de autoridade, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Olha o que aconteceu. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. A recompensa de Paulo e Silas é o que agora? Varada. O pau quebrou em praça pública. Eles começam a apanhar, porque a esperança do lucro daqueles senhores havia se esvaído. Portanto, levantam aqui uma mensagem contra eles, dizendo: ei, eles vêm aqui, nos perturbam a nossa cidade com costumes que não nos é lícito. E o que está acontecendo aqui agora? Eles começam a ser açoitados e apanham com varas. E note que eles dizem: são judeus, perturbam a nossa cidade e nós não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Preste atenção nisso. E a multidão unida bate, açoita Paulo e Silas. Verso 23: e depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ele ouve a voz de Deus, alcança uma família, liberta uma jovem. E agora, vou desfrutar da bênção de Deus, porque é uma bênção fazer a obra.
Vou começar a desfrutar porque é maravilhoso. Agora começa a acontecer um monte de fatos, um monte de situações que são extremamente difíceis de lidar. E eu tenho uma mensagem profética a esta igreja nesta noite. Talvez você esteja vivendo situações extremamente difíceis de compreender. Talvez você está aqui hoje, você fala: Senhor, eu tenho te obedecido, Senhor. Eu abri mão daquilo. Senhor, estou presente, estou na oração, estou na leitura, estou na vigilância, estou buscando ao Senhor. E não entende os fatos que estão ocorrendo. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma mensagem para você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mostrar o quanto você é valioso para Ele e importante dentro desse processo missional. Porque agora a recompensa de tudo isso é vara, açoite, apanha e vão para um cárcere. O Duda já visitou vários cárceres, pregou muito em vários lugares como este, mas nem de longe é um cárcere que esses homens de Deus aqui enfrentaram. Porque segundo os historiadores, o cárcere romano era onde passava o esgoto da cidade. Frio, cheiro insuportável. A Bíblia diz que eles foram amarrados, mãos e pés num tronco. E talvez você fala: poxa, eles obedecem ao Senhor, faz uma obra extraordinária, alcança uma família, liberta uma jovem de um espírito possesso. Esses camaradas eram para estar desfrutando da bênção de Deus. Eu preciso dizer, tem um tempo para ser maturado algumas coisas sobre as nossas vidas. Muitas vezes o Senhor faz com que a gente enfrente muitos desafios e obstáculos pela frente, para nos conduzir pelos caminhos que Ele tem reservado aos seus filhos conduzir. E agora o que acontece? Eles estão lá, presos, depois de ter apanharam muito. Mas só que o que acontece dentro desse texto? Olha aqui o versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-o ao cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, em vez de murmurar, o que eles fazem? Ei, vamos fazer o que a gente sabe fazer. O que é? Você canta e eu oro. Você ora, eu canto. Você canta e eu oro. Ah, meu irmão, como eu gostaria de saber qual foi a canção que estes homens cantaram. Qual era o coração destes homens presos, amarrados, mas conectados com o Senhor, orando e cantando, cantando e orando, orando e cantando, oração e adoração, armas espirituais poderosas que nós carregamos, irmãos. Nós carregamos isso. Ninguém pode nos impedir de orar ao Senhor. Ninguém pode nos impedir de adorar ao Senhor. Está difícil, pastor. Adore, 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 adore. E quando não conseguir adorar, ore e busque ao Senhor. Porque esses homens estão assim. Eles tinham muitas razões para murmurar, para reclamar, mas eles vão adorar. Será que você pode chacoalhar o vizinho e falar: irmão, para de reclamar, para de reclamar. Em casa a gente tem um código lá não pode ter murmuração. Geladeira pode ter pouco mantimento. A gente fala: vamos orar que até o final do dia vai chegar. Sem reclamação. Sem reclamação.
Deus vai mandar. Deus vai mandar. Deus vai mandar. E Ele manda. Uma venda sai, alguém liga, estou te mandando um dinheiro na sua conta, eu precisava te pagar. Eu nunca recebi tanto dinheiro igual estou recebendo esses dias de alguém que me devia. Trabalho por conta já faz tempo, o Duda sabe, vendendo meus cosméticos aí desde de tempo. E o Senhor sempre provendo e abençoando. Eu preciso dizer isso para você, vai chegar a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Não reclame, irmãos. A murmuração é insatisfação com Deus. Murmuração é algo, não é de Deus murmuração, irmão. Esses homens tinham tudo para murmurar, para reclamar, para falar, quem quer saber desse negócio de crente mais não, quer saber desse negócio de igreja mais não, quer saber desse negócio de obedecer a Deus mais não, quero não. Apanhar em praça pública, humilhação, sim ou não, igreja? Humilhação. Quietinho, quieto, vai falar na hora certa. Quietinho, apanhar. Eu preciso te dizer isso, se o seu sofrimento é para a glória de Deus, está valendo a pena, irmão. Se o que você está passando é para alcançar teu marido, teu filho, teu primo, tua avó, tua tia, não sei quem, está valendo a pena. Continua dando glória e orando, irmão. Continua adorando e glorificando ao Senhor. Porque algo acontece aqui, irmãos. Esses homens, eles começam a orar e adorar. Oram e cantam louvores a Deus. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas, soltaram-se todas as cadeias. Oração e adoração no meio da provação. O Senhor se manifesta com grande poder, com grande graça e com grande virtude. E eu profetizo isso lá na sua casa. Continua rompendo na oração, continua rompendo na adoração, continua rompendo na adoração, continua rompendo na oração. Você vai ver aquele lugar sendo abalado pelo Senhor. O Senhor abalou o alicerce do cárcere. O carcereiro estava dormindo, despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E eu dei toda essa volta para chegar aqui. Vocês cantaram que o amor de Deus não falha. Não falha. Um amigo comum que nós temos aqui, o Isaac, muito querido por todos vocês, pelo Duda. Eu conheci o Isaac através do Duda. Amo o Isaac. Eu nunca esqueço, eu sempre onde eu vou, Duda, eu conto o testemunho do Isaac. O Isaac cantava nas rodas de samba e de repente Deus alcança o Isaac. E em um dos dias que eu tive no evangelismo, Duda, que a gente ia para Tapicerica da Serra, Estação da Luz, e o Isaac falava, Deus falava para o Isaac, você vai cantar para multidões. E o Isaac falou, nossa, que privilégio, eu estou sendo salvo, alcançado pelo Senhor e vou cantar para a multidão. E aí num dos belos dias em que a porta do trem se abre, ele ouve a voz do Espírito de Deus dizendo, eis aí a multidão, cante. Eis aí a multidão, cante. Eis aí a multidão, cante. E ele cantou, ele adorou, ele bendizeu ao Senhor. E foi naquele dia que eu não sei quem estava pregando, Duda, mas talvez esse testemunho você se lembre ainda mais do que eu. E alguém se levantou contra aquele movimento que estava acontecendo de pregação e de louvor. E uma senhora que estava sentada no banco puxou o camarada e falou, senta aqui. Essa mensagem pode não ser para você, mas é para mim. Porque não foi sua filha que saiu ontem e eu estou indo trabalhar agora, ela não chegou até aqui. Esse homem ficou quieto, silêncio no vagão. E a mensagem de Deus sendo pregada e sendo proclamada e sendo anunciada. Isso é o amor do Senhor.
E eu dei toda essa volta para chegar até aqui, porque numa situação como aquela mulher não tem condições de ir até a igreja. Mas nós que somos igreja, nós podemos ir até essas pessoas. Elas podem não vir até a igreja, mas eu, como parte da igreja, sendo igreja com vocês, a gente pode ir de encontro a estas pessoas. E esse texto aqui revela o amor do nosso Pai por um pecador. Esse carcereiro, a única forma que Deus achou de encontrar ele foi mandando Paulo e Silas na prisão. Se isso aqui não mexer com você, meu irmão, foi o único meio que o Senhor achou de levar a igreja, Paulo e Silas, até o carcereiro. Eu tive várias experiências com a igreja. Talvez muitos de vocês tiveram também muitas experiências dolorosas com a igreja. E eu conheço pessoas que, se não for a graça de Deus e a virtude de Deus, nunca mais entra dentro de um templo. Mas nós, como igreja, nós podemos ir até estas pessoas. Nós devemos ir até estas pessoas. E aqui o amor é revelado. Paulo diz: ei, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Não dê cabo da sua vida, estamos aqui. Estamos aqui. Paulo bradou em alta voz: não te faça mal, estamos todos nós aqui. E o carcereiro, pé de luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta família foi alcançada. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Pode glorificar ao Senhor. Amor revelado. Muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Cante, cante. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos. Ei, continua pregando. Feridas abertas, mas pregando o evangelho. Estão machucados, estão feridos, mas pregando o evangelho. Ei, eu não sei o que você está passando, eu não sei como você está, mas continue pregando o evangelho. Continua pregando o evangelho. Continua pregando o evangelho. Continua pregando o evangelho. Continua pregando o evangelho. Continua, Duda, continua pregando. Alcançado, a sua família é alcançada. Olha o que eu disse a vocês. A minha história de dor é para alcançar alguém
Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu falei algo esses dias lá na igreja. Vocês cantam os louvores, esses grupos de louvor têm judiado da gente nesses últimos dias, com tantas canções maravilhosas. Mas eu disse algo lá, eu falei, vocês tomam cuidado com o que vocês estão cantando. Porque quando Deus encontrar uma verdade desse louvor que sai daqui, irmão, Ele vai te usar de uma forma tão tremenda e poderosa, irmão. Porque Ele encontra alguém falando, Senhor, eis-me aqui, com um coração verdadeiro, sincero. É você que eu quero. 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 Paulo e Silas apanhando, foram açoitados, mas eles estavam pregando o evangelho. Dudão, nós não pode parar, irmão. Não pode. Isso é uma voz profética para esta geração. Nós somos uma voz profética para esta geração. A gente precisa pregar o evangelho. Tem gente que vai pregando o evangelho até uma primeira aprovação, até uma porta que se fecha, até fragilidades que são alcançadas no meio da trajetória cristã. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para essa igreja. Não estranheis a ardente prova como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo, mas alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo. Seja feliz por isso. Parece meio mundão lá fora, não entende nada. Essa mensagem é loucura para eles. Mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus. É o poder de Deus. Está doendo aqui? Tá. Mas eu continuo pregando. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Aleluia. Eu sinto Deus nesta casa, irmãos. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto o Senhor aqui. A gente precisa ir. A gente precisa ir. A gente precisa ir. Eu não tenho vergonha disso, porque eu não gosto de contar coisas do meu passado, porque o meu passado não glorifica a Deus, mas quem eu sou hoje glorifica ao Senhor. Eu sou fruto deste evangelho pregado. Um dia eu preso, não porque eu fui pregar o evangelho, mas por delinquência, mas por coisas que não era para eu ter feito. Eu conheci o cárcere, mas foi lá dentro que a igreja se apresentou e pregou para mim. E eu entrei num culto. Eu só sei descrever isso, que eu andei chorando até lá à frente, cara fechada, bravo, porque eu sempre fui de pouca conversa. Hoje você me vê com um sorriso totalmente diferente do que eu era antigamente. Só andava com cara fechada, sabe, até lá na frente, as lágrimas rolando sobre os olhos. Me humilhei, me prostrei e falei, eu quero o Senhor na minha vida. Isso 7 meses preso. Semana que vem seria o meu julgamento. Eu falei, Deus me trouxe aqui só para eu aceitar Jesus, eu vou embora agora. Senhor, estou aqui, conta comigo. Eu fui embora, afastado. Minha adolescência servi ao Senhor na igreja presbiteriana do Ipiranga, conheci Jesus. Eu falei, Deus me trouxe aqui para isso. Chegava louco em casa, mas nunca deixei de orar, de buscar o Senhor. Eu falei, Deus me trouxe aqui para isso. Na outra semana, veio uma condenação de 6 anos e 7 meses. Eu falei, Jesus, começa a desmoronar um monte de coisa sobre a minha cabeça. Eu ganhei comutação de pena, ganhei algumas outras coisas que tinha. Resumindo, foi para 4 anos e 2 meses. E me cabia
uma oportunidade de visitar a minha casa e poder retornar. Eu saí uma vez e na outra vez que eu voltei, eu tive minha liberdade. Mas foram 2 anos de leitura, de oração, de pregação do Evangelho. Alguém me alcançou um dia com a palavra do Evangelho. Não tem outra forma. O que trouxe o Fernando e o Ricardo até a presença de Deus é o Evangelho. É só o Evangelho que é capaz de fazer isso. Só o Evangelho que alcança um carcereiro que está pronto para dar cabo da sua própria vida e dizer: ei, você consegue entender isso? Sabe, irmãos, é tempo de nós como igreja irmos até os necessitados. E eu digo assim, às vezes a gente acha que o necessitado só está na rua. Às vezes está lá sentado do lado da tua mesa. Compartilha negócios com você. Estuda com você. É seu amigo de infância. O Evangelho alcançou esse carcereiro, não só ele, mas toda a sua casa. Esse carcereiro foi alcançado e através dele toda a sua casa foi alcançada. Está aqui, ó, o Fernando, o Ricardo. O Fernando está 1 ano e 4 meses firme no Senhor, voltou com tudo, família restaurada. Estava perdendo a família, estava perdendo tudo. Deus usou, sabe quem? Uma criancinha dentro de casa, a filha dele, entregando uma mensagem de Deus para ele, Duda. Ele chegou na igreja, todo mundo ficou feliz porque tinha um batalhão orando pelo Fernando. O Ricardo, pastor, eu sinto que a gente está orando pelo Fernando. Umas 3, 4 semanas a gente orando pelo Fernando. E quem é que chega lá na igreja? O Fernando e a Michele. Eu falei, glória a Deus. Eu estou muito feliz. Ele falou, pastor, você não está entendendo. Eu vim para ficar. Eu não saio mais. Eu estou aqui, não saio mais. E através do testemunho do Fernando, alcançou o Ricardo. O Ricardo não acreditou. Falou, pastor, mas vocês vão fazer um batismo na igreja só para mim? Falei, claro, meu irmão. O batismo é todo seu. 9 meses aí, firme e forte no Senhor. Por causa do quê? Do Evangelho sendo pregado. Sem rodeio, irmão. O Evangelho tem que ser pregado, sem rodeio. Ninguém quer saber se teologia A, X, Y, se é isso, se é aquilo. Meu irmão, o povo quer saber de palavra de Deus, de Evangelho. Poder de Deus, é isso que alcança o mais vil pecador. Quinta-feira entrou o Fábio lá na igreja. 4 anos distante do caminho do Senhor, enterrado nas drogas. Eu falei, nós temos uma missão lá agora. O Duda falou, pastor, se eu fosse você, eu pegava no melhor ponto lá da igreja. O Duda é mais doido que eu, viu, irmãos? Pastor de vocês tomam cuidado, viu? Ele falou, eu ficava lá, abria a porta e ficava lá o dia inteiro. Ô, Pai, Senhor, tudo bem e tal. Você vê o tanto de gente que vai chegar lá na igreja. Todo dia chega gente, todo culto. Nosso culto é quinta e domingo de manhã. Todo dia chega alguém. Todo dia chega alguém. Todo dia, não tem culto. Nós vamos fazer 2 meses, semana que vem. Todo culto chega alguém. O Fábio chegou 4 anos, Duda, sem entrar dentro da igreja. Eu encontrei ele 2 semanas atrás. A mulher dele, por intermédio da mulher do Ricardo, foi na igreja. Eu encontrei e falei, a gente está com a igreja lá. Vou lá qualquer dia desse. Aí o Fernando encontrou ele para lá de Marrakech. Ele, não, quinta-feira eu venho. Palavra de homem, quinta-feira eu estou aqui. Se deparou com o Evangelho. As lágrimas já começaram a rolar sobre os olhos. Hoje ele já estava lá de manhã, chorando na presença de Deus. Terminou o culto. Primeira coisa que ele falou, eu não estou congregando, estou 4 anos sem ir na igreja. Eu vim aqui e me senti muito bem. Eu vou me lembrar aqui também, vou trazer toda a minha família. Ele já estava lá, Duda. Ele, a mulher, o filho, o cunhado, a cunhada e o sogro. Estava todo mundo hoje em peso na igreja. Por causa do que, irmãos? Evangelho. Evangelho, nós somos igreja. Paulo e Silas chegou à igreja. O carcereiro foi alcançado, foi transformado. Alcançados e transformados. Olha o que aconteceu. Lhe pregaram a palavra. E todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Eles apanharam os vergões
açoite, tudo machucado. Agora alguém salvo, começa a cuidar. Sabe como isso é representativo? Esses irmãos estão aqui comigo hoje, vocês não têm nem noção disso. Sabe, quando o Fernando me pegou quarta-feira e falando, tô morrendo de vontade de ir lá em Bragança. Foi domingo, eu tô junto. Evangelho, irmãos. O Senhor desperte cada dia mais nós como igreja. Ninguém aqui é tão bom que não possa melhorar. Ninguém aqui é tão bom que não possa ser um cristão melhor. Ninguém aqui é tão bom que não possa dar mais ao Senhor e fazer com que outras vidas, outras casas, outras famílias sejam restauradas pelo Senhor. Eles foram alcançados pelo Senhor. Agora eles têm os seus vergões sendo lavados por aquele que for alcançado e salvo. E a seguir foi ele batizado, todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Agora Paulo e Silas está livre. Eu encerro aqui, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores, que era a guarda pretoriana, enviaram os oficiais da justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que vocês fossem postos em liberdade agora, pois saíde em paz. O que aconteceu? Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão. Rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram, então partiram. E eu encerro aqui dizendo para você: você pode sofrer pelo Evangelho, mas o tempo da honra chega. Vou repetir esta frase: você pode sofrer pelo Evangelho, mas o tempo da honra chega. O Senhor sabe como honrar os teus filhos. O Senhor sabe como honrar a sua. Deus vai te honrar. Você crê nisso? Você sai daqui abençoado nesta noite. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus nesta hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar? Bora. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Dá um toque no irmão que está ao teu lado, fala para ele: aperta o cinto que a gente vai decolar, irmão. Deus está nos levando a um novo patamar espiritual. Você recebe isso aqui, irmão?